E a deficiência de progesterona? Quando tem pouca progesterona, já se vê que tem muito estradiol. O estradiol ou é por causa dos agentes externos, como eu falei, plástico, bisfenol, fitalatos, soja, por exemplo, né? E também, com a queda da progesterona, vai ficar uma predominância estrogênica. Então, o que vai ocasionar? Dismenorreia, por exemplo, mulher que tem muita cólica. Por isso que nós modulamos, fazemos modulação hormonal também, e não precisa estar na menopausa. Mulher que tem muita cólica, por exemplo, eu passo progesterona. Oligomenorreia, que é muita menstruação, ou ao contrário, né? Uma menorragia, que é pouca menstruação. Cisto de mama, também pode dar fibroma uterino, tudo isso por causa da queda da progesterona e, consequentemente, o aumento do estradiol. Endometriose, por quê? Porque vai ter pouca progesterona e muito estradiol. Insônia, ansiedade, por quê? Porque a progesterona, ela ativa o GABA. Então, o GABA é o neurotransmissor do relaxamento. Ansiedade, infertilidade também, aborto espontâneo. Olha, quem usa pílula, uma das coisas, depois eu vou dar a relação, uma das coisas é que a pílula atrofia o ovário. Então, pode dar infertilidade, por exemplo, abortos espontâneos. A progesterona, ela faz parte da segunda parte do ciclo menstrual. A primeira, antes de ovular, é o estrógeno, né? Depois tem o pico da testosterona, que é onde a mulher ovula e onde aumenta a libido, justamente para haver a fecundação. Se não houver, depois menstrua, descama o endométrio e vai embora. Mas se engravidar, nessa segunda parte do ciclo menstrual, que aumenta muito a progesterona, justamente para formar o corpo lúteo, para a placenta acomodar o bebê. Agora, quem toma muito anticoncepcional já tem dificuldade em engravidar, porque o ovário já está todo prejudicado, e também de manter o bebê. Então, tem abortos repetitivos e espontâneos. Falamos aí, então, da predominância do estradiol, do estrogênio, da falta da progesterona. Mas o estrogênio não é ruim, não. Ele não pode estar em excesso, mas ele é muito bom. E quando dá deficiência de estrogênio, o que acontece? Então, você para de sentir aquele bem-estar, aumenta a irritabilidade, a mulher que é muito irritada, está faltando estrogênio, né? Falta de memória, por exemplo, falta de lubrificação vaginal. Ele é o estrogênio que regula todas as glândulas sudoríparas, você para de suar, as lacrimais, olhos secos, as salivares, fica com a xerostomia, fica com a boca seca. Então, seu paciente, quem é dentista aqui, por exemplo, seu paciente vive com cárie, vive com a boca seca, falta de estradiol, porque a cárie não é aquela história do flúor, tá? Aquilo lá foi uma mentirinha que contaram para você. Mas a cárie se dá por citocinas inflamatórias que matam endotoblastos, ou por falta da vitamina K2, que não leva o cálcio para os ossos, ou por falta do estrogênio, por exemplo, que não tem a salivação para fazer a limpeza, por exemplo, né? E a testosterona também entra aí na jogada. Então, na odontologia, por isso que tanto o médico como o dentista tem a prerrogativa de prescrever hormônios, tá? Agindo dentro da área de atuação. Porque na ortodontia, na implantodontia, tudo precisa de hormônio. E a maioria dos dentistas não sabem disso, não sabem nem prescrever hormônio, mas não é o hormônio sintético, é o hormônio bioidêntico, que é aquele igualzinho nosso. Então, o que mais? Da fadiga, da insônia, da flacidez mamária, falta de estrogênio, perda de confiança, por exemplo, né? A testosterona empodera, mas o estrogênio também. Sudorese noturna, dá os fogachos, você que está na menopausa aí, né? Com aqueles calores, né? Com aqueles suores, então, falta de estrogênio. E a testosterona? Tem gente que ainda pensa que testosterona é só para homem. E tem gente que ainda pensa que progesterona e estradiol é só para mulher. Os dois têm, em diferentes quantidades, mas tanto homem como mulher tem estradiol, tem estriol, tem progesterona, tem testosterona, tem LH, tem FSH, todos os hormônios que a mulher tem, o homem também tem. Claro que a testosterona é 20 vezes maior no homem, mas também tem.
E a testosterona, a mulher ainda tem uma vantagem, porque mesmo que ela fique na menopausa, mesmo com a atrofia dos ovários, 50% da testosterona é fabricada nas adrenais, tá? No homem já não. No homem, 95% é fabricada no testículo e somente 5% nas adrenais. As mulheres não, 50 e 50, tá? 50% no ovário, 50% nas adrenais. E a testosterona faz o quê? Ela é protetora cardíaca, ela é protetora neural, ela aumenta a massa magra, a massa óssea, é protetora muscular. Então, a testosterona, fora a libido, autoconfiança, empoderamento, energia, tudo isso a testosterona que dá. Então, se você está sem energia, com a memória fraca, com sarcopenia, está faltando testosterona. Retração gengival, por exemplo. Quem tem retração gengival, quem é dentista sabe, quando a gengiva sobe, né, falta de testosterona. Então, tem muito a ver os hormônios com a boca. E a testo cai com a idade, como todos os hormônios, né? O que acontece? A testosterona tem uma coisa, uma particularidade. Quem transporta, qual é a proteína ligadora da progesterona, ou melhor, da testosterona e do estradiol? É o SHBG, tá? Que é uma sigla em inglês. O que acontece? No homem, com a idade, esse SHBG e o LH, que é o hormônio luteinizante, sobem. E a testo cai. Sabe por quê? Porque se a testosterona está dentro de uma proteína ligadora, está dentro do camburão, está aprisionada lá, a testosterona total pode está num nível bom, mas a testosterona livre não, porque ela está presa lá dentro. Quando sobe o LH também. No homem, o LH tem a ver com espermatozoides também. Então, na mulher é o contrário. Com a idade, o SHBG, essa proteína ligadora, esse caminhãozinho que carrega a testosterona, ela desce. Então, fica mais testosterona livre. Pode notar que as mulheres, com a idade, tem mulheres com bigodes, né? Os pelos começam a crescer mais, a voz começa a ficar mais rouca, e o homem é ao contrário. O homem começa a ficar com o corpo mais afeminado, com ginecomastia, né? Os pelos começam a rarear, e ele fica mais sentimental. Não pode ver aquela propaganda da margarina, por exemplo, da Família Feliz, que o homem chora. Tem muito idoso aí que chora por qualquer filmezinho romântico. E a mulher fica mais durona, por causa do SHBG. Olha que interessante. Então, esse carreador aí dos hormônios, da testosterona em especial, mas também carrega estradiol, mas tem preferência pela testosterona, no homem aumenta, na mulher desce. E temos fitoterápicos, que depois eu vou falar, temos como reverter essa situação. Então, vocês já vão notando aí, quem é profissional da saúde, quem não conhece a medicina integrativa, como que a medicina integrativa age, como que a convencional age. A convencional passa remédio, nós tiramos a causa, tá? Por que acontece isso? O que está acontecendo? Como que eu vou resolver? Vamos buscar a causa e temos maneiras naturais de resolver o problema, com hormônios bioidênticos, com fitoterápicos, nutracêuticos, nootrópicos, que é para o cérebro. Então, o que acarreta na falta de testosterona? Bom, acarreta, como eu falei, tudo ao contrário. Se a testosterona te dá massa muscular, se dá força, se dá energia, vai faltar força, você não tem energia nem força para fazer atividade física, a libido cai, testosterona, todo mundo isso sabe, né? Está muito ligado à libido. Tem disfunção erétil nos homens, tem letargia, fadiga, falta de foco, falta de memória, falta de concentração, porque a testosterona é um protetor cerebral. Todos os hormônios são protetores cancerígenos também. Então, essa história aqui, hormônio dá câncer, quem fala isso está falando bobagem, a não ser que seja o sintético. O hormônio da medicina convencional dá câncer, sim. O hormônio bioidêntico, que eles acham que não existe, eles negam, né? Sendo que tem vários artigos científicos, no meu curso mesmo, quem adquirir vai ver, que tem um módulo com 11 aulas só de hormônio lá, só de hormônio. Eu fiz questão de dar uma aula de cada um, GH, melatonina, progesterona, testosterona, estradiol, tem tudo lá. Ou quase tudo, né? Porque não tem só 11 hormônios, mas os principais estão lá.
no curso. Então, o hormônio bioidêntico, é claro que não vai dar câncer, pelo contrário, porque senão os adolescentes que estão cheios de hormônios teriam todos câncer. Dá câncer em quem? Em quem é idoso, porque o hormônio começa a acabar e aí para de ter a proteção hormonal. Por isso que nós fazemos a modulação hormonal. Repomos com hormônio bioidêntico. Por que não é, a palavra certa é modulação e não reposição? Porque você não vai simplesmente repor. Ah, compra lá uma tibolona de 2,5 miligramas e toma. Não, você modula. Cada paciente tem uma dose individualizada. Então, tem gente que eu prescrevo 5 miligramas de progesterona, para outros 200. Tá? Depende de cada caso. Então, as doses são individualizadas. Você vai modulando, vai ajustando. Como afinar um violino. O ajuste é fino, tá? É bem requintado. Aí, com a prática, claro, vocês vão aprender. Então, pode dar osteoporose, como eu falei também, que a testosterona age muito na massa óssea, diminuição de pelo, quem tem pouco pelo tem pouca progesterona, tá? Pode dar no homem oligospermia, que é a falta, baixo espermatozoide, ou azoospermia, que é a ausência total de espermatozoide. Então, pode ficar com pouco espermatozoide ou ausência total. Então, é muito importante repor a testosterona, não só na mulher, porque a gente fala, modulação hormonal, reposição hormonal, a gente pensa, em mulher, mas o homem também baixa bastante, principalmente a testosterona. Então, como que é a dinâmica, né? Eu dei uma pincelada aí nos principais hormônios, o que ocasiona a falta de cada um, ou a predominância, porque hormônio demais, como o estradiol, não pode, tá? E como que funciona essa dinâmica hormonal? Então, temos 5 itens para os hormônios poderem fazer um resultado otimizado. Não adianta ser só prescrever hormônio, passa aí, e para quem não conhece os hormônios bioidênticos, é de passar, não é de tomar. O hormônio não se toma. Quem toma hormônio é o sintético, que vai afetar seu fígado, seu estômago, seu rim, tá? 5 itens são primordiais para você analisar seu paciente, ver se está tendo resultado a modulação hormonal que você fez para ele. Então, precisa ver a produção, tá? E não só a modulação que você passou para ele, a fisiologia hormonal, se está faltando, se não está, então você vai pedir os exames, lógico. Mas você vai também ver a produção pela matéria-prima. Tem matéria-prima, a glândula está funcionando. Por exemplo, um adolescente está com baixa, eu já peguei criança com baixa testosterona. Paciente, acho que tinha 7 anos. Baixíssima testosterona. Você vai passar hormônio para a criança? Não vai passar. Porque ela tem o hormônio, mas pode ter alguma coisa no testículo do jovem, da criança, do adolescente, que não está produzindo. Então, você vai arrumar o testículo, você não vai suplementar com hormônio. Agora, o idoso, você vai passar o hormônio. Ou depois dos 35 anos, onde os hormônios começam a cair, você vai passar o hormônio. Então, tem que ter parcimônia aí, tem que saber o que está fazendo, certo? Não pode ir aí passando hormônio à torta à direita, que não está certo. Por isso que eu falo, tem que buscar a causa. A medicina integrativa busca a causa. No adolescente, a causa é que acabou o hormônio? Não, né? Como que acabou? É para estar no auge. Tem alguma coisa que está impedindo as gônadas, o testículo, no caso do homem, produzir, né? O adrenal, por exemplo. O adrenal também produz hormônio. Então, primeiro, sobre a dinâmica hormonal, temos que ver a matéria-prima, a produção, a glândula, se está produzindo ou não, o que está acontecendo. Depois, o transporte. O SHBG, por exemplo, que transporta estradiol e testosterona, o CBG, que transporta cortisol e progesterona, e aí vai uma dica, eles têm preferência. O SHBG prefere, se tiver os dois aí, só tiver pouco espaço para ele, ele vai preferir a testosterona. O CBG prefere o cortisol. Então, pessoa muito estressada, que produz muito cortisol, vai ter pouca progesterona. Por quê? Porque ele vai transportar o cortisol, ele tem preferência pelo cortisol. Então, tudo isso tem que pensar.
Então, tá com pouca progesterona, eu já vou tacar um monte de progesterona aí no paciente. Não, você tem que analisar o estresse dele, a ansiedade dele e gerenciar, fazer com que ele gerencie o estresse. Você pode dar um suporte de suplementação para baixar o cortisol e, com isso, talvez o transportador carregue mais a progesterona. Mas 90% do CBG é cortisol, né? E tem o TBG, que a gente vai falar na quarta-feira sobre os hormônios tireoidianos. O TBG é a proteína ligadora dos hormônios tireoidianos. Então, vamos lá, produção. Como que está a produção? O transporte. Tem exames, eu sempre peço exame de SHBG. Se tiver alto, você dá um log jack, por exemplo, para baixar. Então, não é só fixar no hormônio. Isso que eu quero que vocês abram a mente. Tá? Abram a mente, não é só hormônio. São todos esses fatores. O outro fator é a recepção. Como estão os receptores? Será que está lá com o chiclete dos estrógenos, dos xenos estrógenos, dos fitatos, dos fitalatos, do plástico lá, dos agrotóxicos, dos metais? Os metais são disruptores endócrinos. Então, tem que desentupir os receptores. O próprio receptor da tireoide, se tiver entupido lá, né, que a gente vai falar na quarta-feira, o que acontece? O hormônio tireoidiano, não, a sua tireoide não funciona. Ah, você taca lá hormônio, um monte de hormônio, é o que o médico convencional faz. Toma por ano. Ah, não tá bom, dá mais por ano. E aumenta a dose. Não tá vendo por que não tá funcionando. Não está vendo que o T4 não está virando T3. Mas isso é assunto para quarta-feira. Mas aqui, vamos voltar aqui nos hormônios sexuais. Está com disruptor endócrino, os receptores estão entupidos. Às vezes até você pode dar um frequencial para o receptor começar a vibrar na frequência do hormônio. Às vezes não está vibrando na frequência. Tem várias opções de tratamento para melhorar a recepção do hormônio. Depois, o quarto é o metabolismo. Será que está metabolizando bem o hormônio ou não? Uma pessoa que está inflamada, com PCR alto, ferritina alta, com fibrinogênio, homocisteína, tudo alto, você vai passar hormônio para aquela pessoa? Não. Por quê? Porque ela está toda inflamada. Ela vai começar a oxidar o hormônio. Então, tem que primeiro arrumar a casa, para depois passar o hormônio. E, por último, a via de administração, que é a transdérmica que eu uso. Mas, mesmo assim, agora eu vou contar uma experiência minha, que quem já me segue já sabe, que eu tentei muito tempo passar o hormônio na pele, a minha via transdérmica não é ruim. O que eu fiz? Eu comecei a usar a via vaginal ou a via retal. Pronto, acabou com o problema. Continua o hormônio sendo em creme, o hormônio sendo transdérmico, só que em vez de passar, eu fiz via vaginal. Então, isso você tem que ter esse feeling, sabe, com o seu paciente. Ah, não. Ah, vou aumentar a dose. Vou aumentar a dose porque a dose está baixa, vou aumentar. Eu teve uma época que eu estava passando 120 de testosterona. Até que eu caí em mim e falei, não, vamos tentar outra via. Agora eu passo muito menos, mas muito menos. Então, tudo isso são experiências que você vai tendo com você, com o paciente. Tudo que eu passo para os meus pacientes, eu testo em mim primeiro, e é a melhor coisa que você tem que fazer, porque isso serve como experiência para você tratar, né, ajudar melhor seu paciente. Bom, então, olha o que acontece na menopausa. O estradiol, depois de uma certa idade, 35 anos, por aí, cai de 40% a 50%. A progesterona cai 100%, é ladeira abaixo, é a primeira a cair. Faz assim, cai muito a progesterona na mulher. E o FSH aumenta. O FSH, o LH, eles são produzidos pelo hipotálamo, lá no cérebro. Então, se tem pouca progesterona, pouco estradiol, pouca testosterona, aquele feedback negativo, olha, está faltando, o hipotálamo, hipófise, fabrica mais. Então, esses hormônios LH e FSH aumentam. Quer saber se a mulher está na menopausa? FSH, LH alto. E a menopausa é taxada de menopausa, bate martelo de menopausa quando a mulher está 1 ano sem menstruar, tá? Faz 1 ano que não menstrua, está na menopausa. E o estradiol?
por que dá predominância também de estradiol? Esse é o estradiol verdadeiro, não o xenoestrógeno. Porque o estradiol, ele é produzido... Olha em quantos lugares que o estradiol é produzido. Produzido no tecido adiposo, na pele, nas adrenais e no cérebro. E a progesterona, onde que é produzida? Só no ovário. Só tem um lugar que a progesterona é produzida. Só no ovário. Então, quer dizer, se a pessoa já está com uma certa idade, o ovário está atrofiado, ou uma pessoa jovem ainda que tomou anticoncepcional, que toma anticoncepcional, que atrofia o ovário, o que vai acontecer? A progesterona vai subir, mas o estradiol vai continuar sendo produzido, porque você tem cérebro, você tem pele, né? Você tem o tecido adiposo, e quem é gordinho é muito pior, porque tem predominância estrogênica e não pode nem passar estradiol para a mulher que está acima do peso, porque já tem essa tendência, né, do tecido adiposo fabricar mais estradiol. Esse estradiol pode se converter, pegar a via da estrona. Estradiol é o E2, né? Diol. Estriol é o E3, triol. E a estrona é E1, porque é estrone, em inglês one, one. Então, por isso que é E1, E2, E3. Então, nós não queremos a via, principalmente se for a 4-hidroxiestrona ou a 16-hidroxiestrona. A 2-hidroxiestrona não é cancerígena, mas as outras duas sim. O que acontece com a idade? Falamos da progesterona, do estradiol, a testosterona. O que acontece com a idade? Ela começa a cair, normal, né? Os hormônios começam a cair, mas o que acontece? Começa a aumentar uma enzima que chama 5-alfa-redutase. A 5-alfa-redutase aumenta para quê? Para aumentar o DHT, que é a dihidrotestosterona. O DHT é 4, 5 vezes mais potente que a testosterona. Então, o que o organismo pensa? Está acabando a testosterona, vou aumentar a 5-alfa-redutase para aumentar o DHT. Só que aumentando o DHT, o que pode ocasionar? Pode ocasionar uma hiperplasia prostática benigna, aquele inchaço da próstata. Pode ocasionar queda de cabelo. Muita mulher está caindo cabelo aí porque está com muito DHT e muito 5-alfa-redutase. Então, o que a gente faz? A gente dá finasterida? Não, né? Depois eu vou falar da finasterida. A gente dá algum suplemento fitoterápico para baixar a 5-alfa-redutase. Então, a gente mexe lá, na bioquímica, aonde que está o probleminha lá, na enzima. Diminui a enzima, diminui o DHT, aí sim pode até dar uma prasterona, um DEA, para aumentar a testosterona, modular com testosterona bioidêntica mesmo, e pronto, resolve o problema. A próstata desincha, cabelo para de cair, a acne para de sair. É assim que a gente trata o paciente. E fora o DHT, tem outro problema, a aromatase. Quando a testosterona vai para a estrona. Então, tem uma enzima que chama aromatase, que faz essa conversão, que não é benigna. Então, se começa a aromatizar a testosterona, por que pode começar a aromatizar a testosterona? Com a idade. Então, com a idade, quando é jovem, a estrona vira estradiol. Na velhice é o contrário, o estradiol vira estrona, que é o que a gente não quer. Cafeína, álcool, cortisol elevado, o HIF1 também, que é um fator de transcrição da hipóxia, também aromatiza. O que a gente faz? A gente dá alguma coisa para não aromatizar, que eu vou falar daqui a pouco o que deve se dar. Então, vamos lá. O que os homens não devem usar? O que os homens não devem usar? Eles não devem usar esses remédios aí, principalmente para queda de cabelo, né? Então, por exemplo, finasterida, Propécia, Proscar, aí eles usam, tá bom, porque diminui realmente, inibe a 5-alfa-redutase e o cabelo para de cair. Mas, em contrapartida, o que acontece? Diminui a libido, né? Diminui a ejaculação, dá ginecomastia, disfunção erétil. Então, tudo isso vale a pena tomar um remédio? Fora problemas aí do fígado, que todo remédio sintético vai afetar o fígado, vai inflamar o fígado, que é tudo metabolizado lá. E o que o homem deve usar?
por uma hiperplasia prostática, por um DHT alto, por uma 5-alfa-redutase alta. O tríbulos ajuda a aumentar a testosterona, que é mais natural. A crisina é um fitoterápico que diminui a 5-alfa-redutase, diminui DHT. Vitamina B6, sal palmeto também é outro. Pigeon africano também é outro fitoterápico para diminuir o DHT. Indol 3-carbinol, que é anticancerígeno, que tem nas crucíferas. Melatonina é anticancerígena também, antioxidante, então você tem que antioxidar o paciente, porque está oxidado. Resveratrol é outro antioxidante, pode dar progesterona bioidêntica para o homem, para passar no pênis, inclusive. Ácido láurico, aí tem no óleo de coco, a cúrcuma, ou o anastrozol. O anastrozol já é um medicamento para abaixar mesmo a aromatase. Então, no que o homem deve usar? Todos esses suplementos. E o que a mulher não deve usar, nunca, jamais, todavia, entretanto, nunca. Pílula anticoncepcional, Dilmirena, todos esses que liberam hormônio. Aí o médico lá, convencional, fala, não, mas libera só no lugar, não vai para o corpo. Não, você passa o hormônio no joelho, só vai no joelho. Claro que vai, é sistêmico. Então, o que pode dar? Esses progestágenos que não são bioidênticos. Pode dar mastalgia, por exemplo, dor na mama, pode diminuir libido, depressão, aumento de peso, insônia, câncer, trombose, hipotireoidismo, aumento da resistência insulínica, aumento da pressão arterial, oxidação do colesterol. Vai anotando aí, ó quanta coisa, olha. AVC, aumento do SHBG, que é aquela proteína ligadora, que eu expliquei. O triptofano, que é o precursor da serotonina, que também é precursor da melatonina, se com a queda da progesterona ou com disbiose, ele pode virar ácido quinolínico, que é extremamente nocivo, tóxico. Pode dar arteriosclerose, baixa absorção de nutrientes, destrói seu microbioma intestinal, queda de cabelo, infertilidade, acne, para falar algumas coisas. Só isso. Só isso que dá quem usa anticoncepcional. Né? Mas, e aí? O que eu vou usar? Primeiro, você tem outros métodos contraceptivos. Camisinha, por exemplo. E o que usar para uma mulher que está com baixa testosterona, que está oxidada, que está com predominância estrogênica? Primeiro, modular com os hormônios bioidênticos. O zinco entra em tudo. A vitamina B6 também, vitamina B9, o metilfolato, a progesterona bioidêntica, claro, se tiver com predominância estrogênica, e tem algumas fórmulas também fitoterápicas para baixar o estrógeno. A ashwagandha, que é um modulador de cortisol, lembra que eu falei que o mesotransportador que leva a progesterona leva o cortisol e tem preferência pelo cortisol? A ashwagandha modula o cortisol. Então, além de dar energia, ela baixa o cortisol. Está lá adaptógena. Rhodiola rósea, mesma coisa. O fenogrego, o sal palmeto. Se a mulher também tiver com uma 5-alfa-redutase alta, dá o sal palmeto para diminuir o DHT. O black coche, que é a simicifuga. A simicifuga é um fitoterápico que auxilia muito nos sintomas da menopausa. E é isso. Foi uma pincelada aqui nos hormônios bioidênticos. O que são hormônios bioidênticos? São aqueles molecularmente, tridimensionalmente, quimicamente idênticos aos nossos. Da onde saem esses hormônios? Da diogenina. A diogenina é uma substância que tem no cará selvagem, que tem no feijão verde. Quando tira a casca da mandioca, não fica aquele gosmentinho? É aquilo, através daquilo que tem o mesmo DNA, incrivelmente, que os nossos hormônios que são manipulados. Como chama a progesterona bioidêntica? Progesterona. Como chama a testosterona bioidêntica? Testosterona. Estradiol bioidêntico? Estradiol. Não tem nome comercial e não tem patente, por isso que é meio que preconceito, tem um certo preconceito, não é divulgado, e muito profissional da saúde não entende, não desconhece e fala mal, que não vai ser o seu caso, lógico, porque
tem o meu curso aí justamente para isso, para desmistificar. Tem um módulo no curso que é só sobre mitos. Mito do leite, mito do colesterol, mito do anticoncepcional. São mitos que fizeram a gente acreditar que eram bons para a nossa saúde. E, na realidade, são péssimos, por isso que tanta gente doente. Então, se você quer ser um profissional da saúde diferenciado, inclusive trabalhar menos e ganhar mais, porque você vai ter muito mais resultado, vai viver com a sua agenda cheia, como é a minha. Então, não perca tempo. As oportunidades não passam duas vezes.